Você acredita em Deus? Sim, você acredita em seu Filho? Lembre-se do que Jesus disse: eu e o Pai somos um. Se você não acredita que Jesus Cristo é Deus, você não acredita no único Deus verdadeiro. Iniciamos há 4 décadas o Ministério Em Contato com o propósito de levar às pessoas em todo o mundo um relacionamento crescente com Jesus Cristo. Queríamos que todos o conhecessem. Ao longo dos anos temos visto a grandeza de Deus, seu amor e suas incríveis e impressionantes maneiras de abençoar. Ele tem sido fiel. Vamos então abrir a palavra de Deus e buscar a face dele juntos. Mensagem de hoje: Jesus Cristo é Deus? O que você acha de Jesus Cristo? Essa é a resposta mais importante que você terá que dar. Se você pensa que ele é apenas um homem, simplesmente um homem, e acha que isso é tudo que ele é, então um dia você ficará muito chocado. Quem é essa pessoa chamada Jesus Cristo? Muitos acreditam em Deus. Eles dizem que sim, mas Jesus, essa é outra história totalmente diferente. Jesus é apenas um desses profetas que percorreram o mundo de sua época falando de coisas nas quais as pessoas podiam se interessar e curavam alguns doentes e assim por diante. Mas Jesus não é tão importante assim. Deus é quem é importante. É assim que o mundo pensa. Eu pergunto, o que você acha? O que você acha de Jesus Cristo? Esta é a pergunta mais importante que você pode responder em toda a sua vida. No seu Evangelho, João nos deu uma figura de Jesus diferente de qualquer outra da Escritura. Muitas vezes as pessoas leem e tornam a ler e dizem: eu acredito nisso, eu acredito naquilo. Você realmente e verdadeiramente acredita em Jesus? A resposta é que Jesus Cristo é Deus. Talvez você diga: bem, eu não acredito que ele seja Deus. Creio que ele talvez seja um profeta. Não, ele é Deus e eu quero provar-lhe. Porque toda a prova de que precisamos está na palavra de Deus. E você poderá permanecer apenas no Evangelho de João, se quisesse. Ele é tudo o que promete ser e é Deus. Procure, se puder, o 1º capítulo de João. Poderíamos ler muitos versículos, mas vou me limitar aos primeiros 5 versículos de João, porque ele responde essa pergunta em todo o seu Evangelho. Quem é ele? No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Quem é Jesus? Bem, quero que pensemos seriamente nisso, porque toda a sua eternidade depende do que você pensa acerca dele. A maioria das pessoas dirá: desde que eu acredito em Deus e tente viver uma vida muito boa, isso deve ser suficiente. Não é isso que a palavra de Deus ensina. Quero que pensemos nisso sob esta luz e respondamos à pergunta: quem é ele? Então, vou fazer 4 perguntas bem legítimas que devem receber uma resposta. Estamos respondendo à pergunta: quem é Jesus Cristo? Ele disse em João 10,14, e vou lhe dar todos os textos: eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem. Em segundo lugar, Jesus disse: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Em João 10,9, ele diz que se alguém entrar pela porta, será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. Em João 10,30, Jesus disse: eu e o Pai somos um. Olhe para isso. Quem me vê,
vê aquele que me enviou. Em João 8,12, Jesus disse, falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, no 14º capítulo de João, versículo 6, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Isso é o que Jesus disse dele mesmo. Todos esses versículos são citações de Jesus. Estamos fazendo perguntas. Quem disse Jesus que era ele? A segunda questão é, as ações de Jesus foram consistentes com quem Deus é? Porque estamos tentando descobrir quem é esse Jesus. Então, as ações dele foram consistentes com quem Deus é? Em João, no 8º capítulo, ele disse no 29º versículo, aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Ninguém pode dizer isso, mas Jesus disse que sempre faz o que agrada ao Pai. Um segundo texto é o de João 10:10. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Por exemplo, olhe para os milagres que ele realizou. Ele alimentou 5.000. Ele curou os doentes. Ele ressuscitou os mortos. Pense em todas as coisas milagrosas que ele fez. Então, quando perguntamos quem é Jesus, ele certamente pode ser chamado de um milagreiro, mas ele é muito mais do que isso. Uma coisa ele fez que levou fariseus e saduceus a o odiarem amargamente. Foi quando ele perdoou alguém do seu pecado. Quem pode perdoar pecado? Estamos falando acerca de quem ele é. Estamos falando acerca do que é consistente com quem Deus diz que ele é. Ninguém pode tirar a vida dele. Ouça, João capítulo 10, versículo 18. Ninguém poderia tirar a vida dele. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Está isso de acordo com quem Deus é? Sim. No 6º capítulo de João, versículo 38, Jesus disse, pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Então, a questão é, são essas ações consistentes com Deus? Sim, cada uma delas. Estamos respondendo à pergunta, Jesus é Deus? Até agora você tem que admitir que ele é. Ninguém poderia fazer tudo isso, a menos que seja Deus. A terceira coisa que desejo salientar é, qual foi o seu relacionamento com Deus, o Pai? Estamos falando de Jesus como Deus. Qual foi o seu relacionamento com Deus, o Pai? Agora lembre-se, em Gênesis, capítulo 1, no 26º versículo, Deus disse, façamos o homem à nossa imagem. Quem faz parte do nossa imagem? Anjos não são criadores, não o diabo. Façamos o homem à nossa imagem. Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, as três pessoas da Trindade que formam a divindade. É o que a Escritura ensina. Em João, capítulo 10, versículo 30, Jesus disse, eu e o Pai somos um. Ele disse, por exemplo, no 8º capítulo, vocês não conhecem nem a mim nem a meu Pai. Se me conhecessem, também conheceriam a meu Pai. Quando olho para o 14º capítulo de João, diversos versículos que desejo que olhemos. Mas olhe para o versículo 16 do 14º capítulo por um momento. Jesus disse, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O outro, no grego, é allos, que significa outro como ele mesmo. Nesse versículo 16 estão todas as três pessoas da Trindade. Então, quem é Deus?
Há Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Ele diz, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Então, por exemplo, em João, capítulo 1 e versículo 1, Jesus, como a palavra era no princípio, era aquele que era a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. O testemunho de João é que Jesus era Deus em carne humana. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O Espírito Santo vem depois da ressurreição, mas há 3 pessoas da Trindade. Ele diz em João, capítulo 1, versículo 3, que ele era o Criador com o Pai. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Então, Jesus diz que ele era o Criador. A Bíblia diz que Deus criou, sim, Deus o Pai. E nós temos as 3 pessoas da Trindade. Façamos o homem à nossa imagem. Então, olhe, por exemplo, no primeiro capítulo de Colossenses, porque aqui em Colossenses, no primeiro capítulo, Paulo, depois de dar graças a Deus pela fidelidade e firmeza dos colossenses, escute o que o apóstolo diz. Em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Portanto, o testemunho do apóstolo Paulo é semelhante ao testemunho de João. Agora, deixe-me mostrar por que isso é tão importante. Na mentalidade do mundo, Deus existe. Em nossa mente, sabemos que Deus é o Pai. Quando você fala a seus amigos acerca de Deus, eles dizem, eu acredito em Deus. Em suas mentes, Deus existe em algum lugar. Mas ele está tão distante e é tão estrangeiro, tão inimaginável e tão indescritível que ele não passa de apenas uma grande bolha de espiritualidade de algum tipo em algum lugar. E eles prestam pouca atenção a ele. Mas eles podem dizer que acreditam em Deus. Se ele é invisível e eles acreditam que ele está em algum lugar, que eles não podem descrever, que ele é impessoal, que orem a ele, seja o que for, quando se metem em apuros, eles clamam a Deus. E se você perguntar se eles acreditam em Deus, responde que sim, que acreditam nele. Se você pede para descrevê-lo, eles dizem, você não pode descrevê-lo, mas eu acredito em Deus. Quando você pensa naquilo que o mundo pensa acerca de Deus, é uma espécie de grande bolha espiritual em algum lugar. E eles simplesmente não querem que seja pessoal o suficiente para que eles tenham que prestar-lhe conta. Quando penso nas pessoas, por exemplo, que não acreditam em Jesus Cristo, não creio que eles estão sujeitos a ele. Veja isso. Eles querem um Deus que seja impessoal, ao ponto de poderem continuar pecando sem se sentirem mal com isso. Quando você elimina Jesus Cristo, você elimina o Espírito Santo. Você não pode ter o único Deus verdadeiro sem o Filho e sem o Espírito. Então, eu lhe pergunto, você acredita em Deus? Sim. E você acredita em seu Filho? Jesus disse, eu e o Pai somos um. E se você não acredita que Jesus Cristo é Deus, você não acredita no único Deus verdadeiro. Ou você acredita que Jesus Cristo é mentiroso. E se ele é mentiroso, e Deus? Talvez ele não exista.
Se você não acredita no conceito bíblico e na verdade acerca de Deus, acaba ficando confuso. Então, uma das razões por que as pessoas não querem acreditar em Jesus é porque se trata de algo muito pessoal. Há muitos versículos acerca de Jesus. Eu e o Pai somos um. Jesus disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Eu me pergunto o que acontece com esse Deus nebuloso, indescritível e invisível por aí, que esteve no fundo de sua vida, toda a vida, e agora você está se preparando para morrer e talvez pense que vai se encontrar com Deus. É melhor você conhecer Jesus antes de morrer. Se o único Deus que você tem é esse Deus indescritível, não bíblico, então você não tem o Deus verdadeiro. Então, quero que você pense nisso. Por que ele disse que veio ao mundo? Ele responde isso: eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Ele veio para um propósito específico. Você olha para toda a vida dele, a vida que Jesus viveu, do que você gosta acerca de Jesus. Você vê a maioria das pessoas quer um Deus que as acalme e que concorde com elas, que não as censurem, que não as perturbem quando trapaceiam nos negócios. Eles querem um Deus pessoal, conveniente, que possam descrever, que os ajude a conseguir o que querem na vida, mas sem qualquer responsabilidade. Esse não é quem Deus é. Você pode ter um Deus, mas se ele não é o Deus que corresponde ao que acabamos de ler na palavra, que é a palavra de Deus, você não tem o único Deus verdadeiro. Se ele não é o Deus da Bíblia, Jesus Cristo, você não tem um Deus verdadeiro. É a sua imaginação. Você diz, e todos os outros milhões de pessoas no mundo? Eles também têm imaginação. A Bíblia tornou tudo muito claro. E João, que andou com Jesus, o último apóstolo a morrer, o mais jovem deles todos. Quando João escreveu o Evangelho, escreveu inspirado pelo Deus Todo-Poderoso para descrever tão intimamente e tão lindamente quem era Jesus e o que ele quer de nós. A única maneira de ter um relacionamento com Ele é começar por entregar a sua vida a Ele e pedir-lhe que perdoe os seus pecados. Você precisa acreditar nele, contanto que você tenha seu Deus pessoal aqui, que não mexa com sua consciência, enquanto isso não o incomoda. Esse é o seu Deus. Mas eu vou lhe dizer uma coisa: vai haver morte, vai haver um julgamento. Você vai prestar conta. Adivinha quem? A Jesus Cristo, o Filho de Deus. Quero que você entenda que precisa entregar sua vida a Ele, aqui e agora, porque Ele é Deus. Então, é claro, ouça João 3,16, que você conhece muito bem. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Em sua vida neste mundo, que tipo de relacionamento você tem com Jesus? Porque a palavra de Deus testifica que Jesus Cristo é Deus, que veio em carne. Veja isso. Esta é a impressionante expressão do Santo Deus. Não era só isso. Ele não apenas enviou a verdade através dos profetas desde Moisés, e apesar de todas as coisas acontecidas aos profetas, ele enviou Jesus para andar em carne humana, ser tentado pelo diabo e realizar todos esses milagres para que o homem não tenha nenhuma desculpa para não acreditar nele como Filho de Deus. Esse é um exemplo do incrível amor de Deus por nós, porque ele veio ao mundo motivado pelo amor. E você diz, eu não sei se acho que Deus é tão importante. Espere até você morrer.
A única pessoa que vai ser importante não é o seu médico. Ele não poderá mantê-lo vivo por mais um momento. Nem sua família. A única pessoa que vai importar-se com você é Jesus Cristo. A única pessoa que vai se importar é Jesus, porque só Ele pode perdoar o seu pecado. Só Ele pode escrever o seu nome no livro da vida do Cordeiro. Só Ele pode levá-lo desta vida para o céu. Você pode ter tudo o que quiser no mundo. Todo mundo acha que você é fantástico. Você tem todo o poder, seja ele qual for. Se você não tem Jesus, se você não nascer de novo, não verá o reino de Deus. Isso significa que, a menos que você tenha um relacionamento espiritual com Jesus Cristo e o receba como seu Salvador, você se perderá. Quem é Jesus? Ele é o Deus Filho, uma das três pessoas da Trindade. Quando Deus diz, vamos fazer o homem à nossa própria imagem, de quem ele está falando? De Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo. Não há nada que você e eu necessitemos que não esteja na palavra de Deus. Ela tem resposta para todas as nossas perguntas. Você diz algo acerca de Jesus que interfere em seu estilo de vida. Diz algo acerca de Jesus que incomoda a consciência dela, que exige dela algo que ela não quer dar. Então, ela decide. Eu acredito em Deus, mas não me peça para defini-lo. Não me peça para descrevê-lo. Não é da sua conta. Eu acredito em Deus. Você tem o seu Deus e eu tenho o meu. Dizer o que a uma pessoa assim? Eu diria, você vai morrer com seu Deus e lamentar que tenha rejeitado Jesus Cristo como seu Salvador. Porque, à luz de tudo isso, suponha que Jesus não seja Deus. Então, não temos garantia de vida após a morte. A ressurreição de Jesus Cristo é a nossa única e impressionante garantia de vida após a morte e que vamos experimentar a ressurreição. Então, quando as pessoas não acreditam em Jesus, eu faço a pergunta, o que vai fazer quando morrer? Aonde você vai? O que vai acontecer com você? De vez em quando alguém responde, acho que vou simplesmente desaparecer. Não, você não vai. Você pode até gostar da ideia de desaparecer, mas isso não vai acontecer. O que acontecerá com você quando morrer? Bem, eu não sei. Você não acha que é importante descobrir o que deve fazer? Está ordenado ao homem morrer uma vez e depois disso ir a juízo. Você deve saber o que vai acontecer, que Jesus prometeu a vida eterna àqueles que confiam nele como seu Salvador. Se Jesus Cristo não é Deus, estamos todos sem esperança e desamparados nesta vida. Mas Jesus é Deus. Ouça isto, Jesus é Deus. Tudo o que ele disse, tudo o que fez, resultou no perdão dos nossos pecados e no dom da vida eterna. O céu é o nosso lar. Existe um Deus. Quem é Deus? Deus é Jesus. Deus é o Pai. Deus é o Espírito Santo. Três pessoas da Trindade. Então Jesus disse aos discípulos, deixando tudo bem claro, estou indo embora, e se eu for, lhes enviarei o Consolador, o Espírito Santo. Ele está vindo para morar em vocês, com vocês e sobre vocês. Então, o que aconteceu? Jesus ressuscitou dos mortos. Falou àqueles discípulos e então, no Pentecoste, ele enviou o Espírito Santo para permitir que você e eu pudéssemos viver uma vida piedosa. Ele não nos abandonou. É incrível como Deus cuidou de todos os detalhes. Não bastava o Espírito Santo andar entre os discípulos. Ele viria para viver dentro deles. Deus diz que somos selados pelo Espírito da promessa até o dia da redenção. Se você não tem Jesus, o que você tem? Eu tenho meu Deus.
Deixe-me perguntar isso. Descreva para mim o seu Deus. Deixe que eu mesmo descreva. Você o descreveria como um Deus que se adapta ao que você quer, ao que você espera. Mas você não pode descrevê-lo pelos fatos, pela verdade. Seu Deus é um Deus falso. Seu Deus é um Deus vazio. Se seu Deus não é Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Senhor, nosso Deus. Amém. Espero que você seja honesto. Eu não estou sendo crítico, estou só dizendo onde está a verdade. Você não pode negar a verdade. Tudo o que dissemos é a verdade. E a questão é, o que você vai fazer com a verdade? Você tem duas opções, aceitá-la ou negá-la. Negá-la é seguir o seu caminho depois de ouvir o que ouviu. Você vai se arrepender por toda a eternidade se não tomar a decisão de aceitar a verdade. Eu acredito que o que você disse é a verdade e pela fé recebo Jesus Cristo como meu Salvador pessoal, como o único Deus verdadeiro. Entrego a minha vida a Ele e o verei trabalhando em minha vida. Que sua vida seja radicalmente mudada pelo fato de você crer e confiar na palavra de Deus, tendo a certeza de que Jesus Cristo veio a este mundo, entregou a sua vida na cruz e tornou possível o nosso perdão. Pai, quão gratos somos por não nos deixares ou admirando ou temendo. A resposta que nos deste é muito clara. Jesus é Deus. Eu oro para que todas as pessoas que ouvirem esta mensagem sejam honestas o suficiente para examinar a própria vida, seu sistema de crenças e em que realmente acreditam e em quem realmente confiam para seu futuro. Oro para que muitas pessoas abandonem essa crença falsa e aceitem a Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. E isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Se você foi abençoado pelo programa de hoje, por favor, visite-nos em ministerioemcontato.com. Ou se você deseja receber uma oração, ligue 0800 891 3597. Tocando o mundo com uma paixão por Deus e compaixão pelas pessoas. Em Contato com o Dr. Charles Stanley. É uma produção da InTouch Ministries, Atlanta, Geórgia, Estados Unidos. Este programa só é possível pela graça de Deus e a fidelidade de nossos parceiros de ministério ao redor do mundo.